Olá, meu nome é Andressa e eu tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre a síndrome do pânico. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já tentei gravar esse vídeo, porque é um vídeo um tanto quanto difícil para eu gravar, então vamos lá. Eu desenvolvi a síndrome do pânico aos 10 anos de idade por um trauma. Eu nunca fui de falar muito sobre essa fase da minha vida, primeiro porque eu era muito nova e segundo porque eu nunca entendi muito bem o que tinha acontecido comigo. A síndrome do pânico tinha se tornado um fantasma na minha vida, uma lembrança ruim. Então eu decidi, esquecer essa parte da minha vida e voltar a ter uma vida normal, porque eu consegui voltar a ter uma vida normal. Então, até aos 21 anos de idade, que é a idade que eu tenho agora. Eu passei 10, 11 anos sem crise nenhuma e simplesmente eu esqueci que eu já tinha desenvolvido a síndrome do pânico. Até que agora, aos 21 anos de idade, tudo voltou. Voltou de uma forma diferente da que eu passei quando eu tinha 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade eu desenvolvi a síndrome do pânico por causa de um trauma, como eu já disse. E agora, aos 21 anos de idade, ela simplesmente voltou e até agora eu não descobri direito o porquê. Alguns dos motivos eu acho que eu posso falar que, motivos emocionais, muito estresse, saudade de casa, porque eu moro longe dos meus pais, porque eu faço faculdade fora. Enfim, eu tô gravando esse vídeo porque, como agora eu sou mais velha e eu entendo o que me aconteceu, ou o que acontece às vezes ainda, não vou mentir, eu tô gravando esse vídeo pra poder ajudar pessoas que também passam por isso. Não só pessoas que também passam por isso, mas também amigos dessas pessoas ou pessoas que não entendem o que é a síndrome do pânico. Porque tem muita gente que tem preconceito ou que julga as outras pessoas sem ao menos tentar entender o problema. Mesmo explicando pra você que tá assistindo e não tem a síndrome do pânico, eu acho que vai ser um tanto quanto difícil você entender. Porque eu acho que a síndrome do pânico é uma coisa muito pessoal e só quem passou, só quem esteve no mesmo lugar que eu e que outras pessoas conseguem entender. Então, esse vídeo foi uma promessa que eu fiz em um dos meus piores dias de crise. Eu prometi que eu faria alguma coisa que eu pudesse ajudar as pessoas que passam por isso. Porque teve muitos dias em que tudo que eu queria era alguém falar o que eu pretendo falar agora. Era alguém explicar o que estava acontecendo e para que eu pudesse entender e falasse que vai ficar tudo bem, que vai passar. Então, esse vídeo é para isso. Além desse vídeo, além de eu explicar um pouquinho do que é a síndrome do pânico e dar um depoimento do que eu passei, eu vou disponibilizar um e-mail aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você está assistindo esse vídeo e você está passando por esse momento difícil da sua vida, pode mandar um e-mail para mim que eu vou conversar com você e vou tentar te ajudar da forma que eu puder. Enfim, vamos começar. Eu comecei a sentir, eu me sentia num estado de ansiedade quase o tempo todo, sem motivo algum. Eu tava em casa, eu podia estar mexendo no computador e me sentia acelerada, ansiosa, como se, alguma coisa ruim fosse acontecer. Eu me sentia
estranha dentro da minha própria casa. E eu não entendia, porque no começo eu achava que, sei lá, era saudade de casa ou não sei. Eu deixei continuar. Pensei, devo estar ansiosa com alguma coisa, depois vai passar. Isso foi continuando. Na verdade, foi piorando, né? Nas férias, um pouco antes de eu voltar das aulas da minha faculdade, eu sempre fui uma pessoa, sei lá, eu sempre gostei muito de sair, e nas férias, um pouco antes de tudo começar a acontecer de vez, eu fiquei em casa o tempo todo. Eu não tinha vontade de sair de casa e eu não entendia porque vontade para sair de casa seja para sair ou para fazer qualquer coisa. Eu só queria ficar no meu quarto, no meu mundo. Eu pensei que, sei lá, era fase, que eu tava com preguiça. Beleza, voltei para a faculdade e eu comecei a não conseguir dormir mais. Tava com muita insônia, ou tinha muito pesadelo, ou sei lá, acordava assustada no meio da noite com o coração acelerado. E eu comecei a pensar, devo estar cansada, devo estar esgotada. Até que isso foi continuando. E um dia eu tava na aula e o meu coração acelerou muito, muito mesmo. Acelerou a ponto de eu sentir falta de ar. Como se ele estivesse batendo descompassado. Além do coração acelerar muito, eu senti, sei lá, como se eu tivesse prestes a morrer. Porque eu acho que essa é a sensação que caracteriza mais a síndrome do pânico. Você sentir medo de perder o controle, sentir medo do medo, que é, sei lá, como se algo terrivelmente ruim estivesse prestes a acontecer na hora errada. Tipo, você tá tranquila e começa a sentir que tá em perigo. A síndrome do pânico é isso. É como se você fosse um alarme de carro quebrado que disparasse nas horas erradas. Então, meu coração acelerou, eu senti vontade de sair correndo, senti medo, senti que eu fosse desmaiar, não enxergava mais direito. Essa foi minha primeira crise. Então eu já fiquei um pouco assustada, passei no médico e foi aí que tudo começou, pra falar a verdade. Ele falou que eu tava com uma taquicardia, que é o ritmo do coração acelerado, e que eu parecia estar tendo crise de pânico. Depois de 11 anos sem tocar muito no assunto, ouvi que eu poderia estar numa crise de pânico, sei lá, foi o suficiente para eu desenvolver novamente a síndrome do pânico. A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu ouvi isso foi a minha mãe, porque eu sei que foi o pior momento da vida dela, o meu também, mas eu não me importava tanto comigo, eu só não queria ver ela passando por isso de novo. Eu acho que ninguém mesmo merece passar por isso ou assistir isso. Então, enfim. Depois de escutar isso, nos dias seguintes, eu comecei a sentir outros sintomas da síndrome do pânico. Além do coração acelerado, ou ansiedade extrema, eu comecei a sentir dor no peito, que foi o que mais me assustou. O coração tá acelerado, você tá sentindo dor no peito, que você começa a pensar que você tá infartando, que você tá com algum problema no coração, mesmo sendo muito nova e sabendo que os riscos são poucos, isso me assustou demais. Então eu comecei a ficar com o coração acelerado simplesmente o dia inteiro, assustada, eu não conseguia ficar em casa, eu tinha medo de ficar sozinha e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu ainda não sabia o que eu tinha. Pra mim não era síndrome do pânico, podia ter tido um ataque de pânico, mas que, sei lá, talvez eu tivesse algum problema no coração.
Essas crises começaram a voltar, então eu acabei indo parar no pronto-socorro algumas vezes, porque a dor no peito é uma coisa real. Por mais que muitas pessoas que estiverem assistindo esse vídeo pensem: ah, mas como você pode ter dor no peito e não ter nenhum problema cardíaco? Pois é, foi uma das perguntas a primeira pergunta que eu fiz quando eu fui no médico, porque é realmente real a dor. Eu não consigo entender até hoje direito. Então eu fui parar no pronto-socorro, chegava lá com taquicardia, a pressão alta, tremendo, e eu não conseguia falar. Eu estava paralisada. Eu acho que a síndrome do pânico é um estado de ansiedade tão extrema que paralisa a pessoa. A ansiedade é bom em até um certo ponto, depois disso é capaz de paralisar uma pessoa. Então, eu acho que eu fui no pronto-socorro por 3 dias seguidos, porque as dores no peito começavam do nada, assim, e não paravam. Eu sentia falta de ar, eu achava que ia desmaiar, acabava indo no pronto-socorro, sem descobrir o que era. Até que eu fazia eletro lá e não constatava nada. Até que na terceira vez que eu fui ao pronto-socorro, eu fiz um eletro, saiu taquicardia normal e a médica falou que eu deveria procurar um cardiologista, porque podia ter uma mínima chance de eu estar desenvolvendo alguma arritmia. Arritmia, para quem não sabe, é um tipo de descompasso no coração. Ele bate de forma irregular. Então eu marquei o cardiologista e fui. Pra mim, eu já pensava que eu tava com alguma coisa no coração e não com síndrome do pânico. Isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas que passam pela síndrome do pânico. Acontece das pessoas procurarem qualquer outros médicos, qualquer outras áreas relacionadas aos sintomas que a gente sente, ao invés de procurar um psicólogo. Porque a síndrome do pânico, por exemplo, dentre os sintomas dela, 6 dos sintomas da síndrome do pânico são os mesmos sintomas de um ataque cardíaco. Então, logo que uma pessoa que não sabe muito bem, não conhece a síndrome do pânico, começa a sentir esses sintomas, a primeira coisa que vem na cabeça é que ela está tendo um ataque cardíaco ou alguma coisa no coração. Fui ao cardiologista, comecei a fazer os exames e de cara ele pediu um ecocardiograma, que é como se fosse num português claro, assim, no jeito simples de falar, é um ultrassom do coração. Ele desconfiava que eu tivesse prolapso na válvula mitral. Não vou conseguir explicar muito bem o que é isso. Depois disso, eu fiz os exames e eu acabei indo para casa. Minha mãe foi me buscar na minha cidade porque as dores no peito começaram a aumentar e eu estava muito assustada. Voltando para casa, no meio da viagem, foi quando eu senti a pior dor no peito. Naquele dia, eu achei que eu ia morrer. E a única coisa que eu pensava era da minha mãe. Que, sei lá, enfim, fui pra casa. Eu fiquei um pouco melhor porque ficar perto da mãe nessas horas é a melhor coisa do mundo. Eu fui pra minha cidade terminar os exames, o que foi um alívio. Eu fiz o ecocardiograma e lá não constatou nada. Na verdade, foi um alívio no momento e depois não constatou nada. O médico disse que meu coração estava saudável e que eu podia levar uma vida normal. Podia levar a vida tranquila, que eu deveria estar ansiosa e que fosse passar. Eu voltei para minha cidade com a esperança de que, sei lá, era só saudade de casa. Depois de alguns dias, eu comecei a sentir dor no peito de novo. Dor no peito, coração acelerado, tontura, mão tremendo,
mãos suando, falta de ar, não conseguia comer, não conseguia falar. E os meus medos começaram a aumentar. Eu não conseguia ficar sozinha. Não sei, eu tinha medo que fosse acontecer alguma coisa e que eu fosse precisar de alguém. Então, eu sempre tava com alguém. Daí, remarquei com o cardiologista, porque eu comecei a sentir esses sintomas de novo e resolvi marcar uma consulta com a psicóloga. Porque por mais que eu tentasse fugir da ideia de estar com síndrome do pânico de novo, eu não podia descartar essa possibilidade. Porque dentre síndrome do pânico e algum problema do coração. Enfim, marquei psicólogo, cardiologista e esperei. Nesse tempo, eu piorei muito. Eu não conseguia mais, além de não conseguir ficar mais sozinha, eu não conseguia mais dormir em casa. Tinha que dormir na casa de um amigo, porque à noite e de manhã eram os piores horários. Não sei, meu coração acelerava demais e eu acordava muito assustada. Eu não sabia o que fazer, eu não entendia o que estava acontecendo. Tinha momentos assim que parecia que eu tinha tomado um soco no peito do jeito que meu coração batia, assim. Eu sentia palpitação o dia inteiro. Palpitação é você sentir as batidas do seu coração. Isso é normal quando a gente está praticando esporte, não sem estar fazendo nada. Daí eu não conseguia mais dormir em casa, não conseguia mais sair de casa. E eu comecei a não conseguir ir mais para a faculdade. Uma das piores coisas da síndrome do pânico é a agorafobia. Quando você começa a sentir medo e começa a evitar os lugares em que você teve crise. Porque, de alguma forma, você começa a acreditar que se você fizer de novo alguma coisa que você fez quando você teve uma crise, você vai ter a crise de novo. Então, todos os lugares que eu tive crise, eu comecei a ter medo, eu comecei a evitar, porque eu não queria sentir as coisas que eu tava sentindo, eu só queria evitar, eu queria ficar bem. Então, eu parei de viver. O medo de sentir medo. Por medo de morrer, medo de sentir essas coisas, eu parei de viver. Então, finalmente chegaram as consultas, psicólogo, cardiologista e, por fim, depois de fazer cerca de 10, 12 eletros, ecocardiograma, exame de sangue, nada foi constatado além da taquicardia, uma taquicardia persistente. Meu cardiologista e minha psicóloga falaram que eu estava com síndrome do pânico novamente e que eu precisaria começar tratamento. Eu acho que esse foi um dos dias em que eu mais chorei, porque foi um alívio saber que eu não tinha nada no coração, que meu coração estava saudável. Mas, por outra parte, não. Porque eu sei o quanto a síndrome do pânico é uma coisa difícil de passar. E eu já começava a duvidar de mim mesma se eu seria forte o suficiente para passar por isso de novo. Não vou chorar. Daí, depois que eu saí do médico, eu chorei bastante e fui comprar os remédios, porque eu queria passar pela síndrome do pânico sem ter que tomar algum medicamento. Porque, não sei, eu tenho um pouco de preconceito e, eu não queria ficar presa ao remédio. O remédio serve como uma muleta, não como suas pernas. Você precisa aprender a andar sozinho em algum momento, porque quem desenvolve a síndrome do pânico provavelmente vai ter isso pro resto da vida. Não que você vá ficar nesse estado de pânico o resto da vida, mas você precisa aprender a lidar com isso.
Então eu não queria usar o remédio por conta disso. O que me atrapalhou um pouco e o que fez com que eu passasse um pouco mais de tempo sofrendo. Teve dias em que eu acordava na casa do meu amigo e falava: eu não aguento mais, eu não aguento mais sentir dor, eu não aguento mais sentir medo, não aguento mais ver minha vida passar e não conseguir fazer nada. Porque saber que uma coisa depende só de você e não conseguir fazer nada é uma coisa inexplicável, tipo, é uma coisa muito ruim, que dói demais. Eu perdi muitas pessoas que eram próximas de mim, ou pelo menos que eu considerava demais. Não perdi necessariamente, mas se afastaram. Eu, sei lá, é muito difícil você passar pela síndrome do pânico, porque a partir do momento que você não consegue mais sair da sua casa, não consegue mais fazer tantas coisas que você costumava fazer, você acaba se afastando também de tudo. E são poucas as pessoas que vão atrás de você para perguntar: ei, você tá bem? O que tá acontecendo? Você sumiu? E isso foi uma das coisas que eu senti muita falta, porque teve dias em que a única coisa que eu precisava era alguém perguntar como eu estava, ou perguntar o que estava acontecendo, se eu estava bem, chamar para fazer alguma coisa, mesmo se eu não conseguisse. Só da pessoa querer estar ali, te apoiar nesse momento difícil já seria o bastante. Então, pessoas que eu considerava demais e que eu achava que ficariam do meu lado se afastaram, e pessoas que eu nunca imaginei que poderiam me ajudar ou que poderiam, sei lá, de alguma forma me apoiar nesse momento, surgiram na minha vida, e não tem nem palavras pra, sei lá, me agradecer, porque teve dias, por exemplo, que eu não conseguia sair para ir ao mercado, que era na esquina de casa, comprar alguma coisa por medo. Eu comecei a tomar um remédio para taquicardia, um remédio para o coração, para controlar a taquicardia, porque a taquicardia deixa você com um mal-estar muito grande. Você imagina você com o coração acelerado o tempo todo. Meu coração chegava a 130, 140, sem fazer nada, só de levantar. Deitado, ele ficava numa média de 110, 120. Então, não é uma coisa muito agradável. Então, essas pessoas me ajudaram muito. E isso não tem preço. É muito triste ter que pedir ajuda de outras pessoas nesse momento, mas é mais triste ainda passar por isso sozinho. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra, se você que tá passando por isso estiver assistindo, saber que você não tá sozinho, e que isso vai passar. Então, não desista, ou então não fique sem esperança de que isso tem cura e que você vai voltar a ter uma vida normal, porque você vai. E eu sou uma prova viva disso. É a segunda vez que eu passo por isso. Então esse vídeo é pra você que precisa disso. Eu passei bastante tempo procurando coisas na internet. Não vou mentir que teve coisas em que eu preferia não ter nem lido, porque só me atrapalharam. Como a gente tá num estado frágil, a gente começa a pensar: nossa, mas será que eu não tenho aquilo também, ou aquilo? Isso que eu tô sentindo é realmente por causa da síndrome do pânico? Será que eu não tenho algum problema no coração mesmo? Então a gente começa a fazer tantas perguntas, e isso é uma coisa ruim. Mas se você procura por coisas boas, você também encontra. Então eu encontrei alguns vídeos de pessoas
que passaram por isso e teve, eu acho que duas pessoas que eu me identifiquei muito. Então, foi quando eu prometi que eu faria o mesmo. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer numa situação dessas. Eu sempre tive muita vergonha de falar sobre isso, porque eu achava que, acho ainda, né, que isso seria uma fraqueza minha. Mas, não sei, né? É uma fraqueza em certo ponto, mas eu acho que precisa de muita coragem e força de vontade para conseguir sair da síndrome do pânico. Eu tô no 3º mês de tratamento, tô tomando remédio pro coração, tô tomando remédio pra síndrome do pânico também, porque ela desregula uns neurotransmissores no cérebro que é, acho que eu não vou saber todos, mas, por exemplo, ela desregula a quantidade de adrenalina no corpo, por isso o coração acelera tanto, desregula a serotonina, que é um neurotransmissor, sei lá, da felicidade, por exemplo. Então, é realmente muito importante tomar o remédio e fazer o tratamento certinho, porque tem como, não vou mentir que tem como passar pela síndrome do pânico sem o remédio, mas é como a psicóloga dizia, o remédio é pra você não sofrer desnecessariamente, e eu tava sofrendo demais. Os primeiros dias em que eu tomei o remédio foram muito difíceis, principalmente o remédio para taquicardia, porque ele abaixa bastante a pressão, então eu ficava bastante indisposta, não conseguia ficar muito tempo andando ou fazendo alguma atividade, porque eu ficava muito zonza. E o outro remédio também foi difícil, porque nos primeiros dias eu tomei ele e eu simplesmente apagava, então só que eu tive sorte porque eles, sei lá, de alguma forma foi uma combinação perfeita. Depois de um tempo, o remédio do coração que abaixava a minha pressão combinou com o antidepressivo e ele aumentou a pressão. Então eu me sinto bem o tempo todo agora e eu não tenho mais taquicardia, que é o coração acelerado, o que é uma coisa muito boa. Eu acho que eu tô me enrolando bastante pra falar aqui, mas o que importa é que eu quero falar que isso vai passar, que você vai ficar bem, assim como eu tô bem agora, que todas essas coisas que você pode estar sentindo, eu já passei por isso. Eu já me perguntei o porquê. Muitas vezes eu perguntava por que isso está acontecendo comigo. Então, mas é assim na vida, né? Tem algumas coisas que acontecem e a gente não entende, só aceita. Assim como a gente deve aceitar que algumas pessoas na nossa vida não vão estar sempre lá por nós e outras vão. Acho que é isso. Eu não sei se eu consegui falar bastante ou consegui falar o que eu realmente queria falar. Mas sei lá. Nunca. Não sei. Realmente não sei o que falar, mas eu comecei a falar e não parei mais e nem percebi. Parece que foi um desabafo. Então, eu acho que é isso. Eu vou responder os e-mails com bastante frequência, caso alguém mande, até o fim do meu tratamento, que normalmente o tratamento dura cerca de 6 meses. E depois disso eu vou diminuir um pouco a frequência em que eu respondo, porque eu acho que a gente tem que sempre andar pra frente. Não é bom a gente ficar olhando pra trás ou viver do passado. Então, assim que eu não precisar mais de muleta e puder andar sozinha, é tudo que eu mais vou querer fazer, andar sozinha. Não ter que olhar pra trás, não sentir medo de nada. Sentir medo
das coisas que você mais gosta de fazer é uma coisa realmente muito ruim. Eu abri mão de muita coisa que eu queria fazer, abri mão de um sonho que eu tive e foi uma coisa muito difícil. Abrir mão das coisas que a gente quer por medo. Então, mas eu queria falar que a síndrome do pânico judia muito, muito mesmo, mas ela não mata. Então, não precisa ter medo ou achar que você vai morrer, porque você não vai. Você vai ficar bem e isso vai passar. Dias ruins existem, mas não são para sempre. Então, lembre-se sempre disso. E dias bons também existem. Então, se você tá tendo um dia ruim agora, né, tenha a esperança que amanhã pode ser um dia melhor. Todos os dias antes de dormir, eu não tenho uma religião nem nada, mas eu sempre tive muita fé. Então, eu sempre peço que amanhã seja sempre um dia melhor que hoje. Porque eu acho que é isso que a gente precisa sempre. Bom, é isso. Eu acho que algumas pessoas não vão entender muito bem o intuito desse vídeo, ou algumas pessoas ainda terão preconceito, mas eu precisava fazer isso porque eu não tenho mais vergonha da síndrome do pânico, porque é uma coisa minha e eu sei que muitas pessoas também passam por isso e precisam de ajuda. Então eu acho bem interessante a gente que passa por isso poder ajudar outras pessoas. Quando eu era criança, tinha meus 10 anos de idade, eu nunca entendi muito bem o que estava acontecendo. Então, se eu pudesse entender naquela época, talvez eu tivesse passado por isso na mesma velocidade que eu tô passando agora. Deixa eu ver. Essas crises minhas voltaram mais ou menos em março, abril. Então já estamos agora em agosto e eu posso falar que eu tô, 95% bem. Faltam algumas coisas, mas que eu recuperei a minha vida de volta. Recuperei muita coisa. Recuperei minha vontade de fazer as coisas que eu gosto. Recuperei minha coragem e não tenho mais medo. Então, não acredite que você também vai passar por isso e que você vai ficar bem. Tá bom? Eu acho que eu enrolei demais, mas é isso. Eu só precisava fazer isso. Então, um abraço.